aqui está a primeira família que se tem notícia. A família Jeová. Essa família é composta por 3, mas eles são iguais em essência, em poder, em glória, de forma que, na verdade, os 3 formam um. A nossa mente limitada humana não consegue entender muito isso, mas nós recebemos por fé. Pela fé nós conseguimos entender essa revelação aqui. Agora, esta família é uma família em essência de amor. Podemos colocar aqui vários adjetivos para essa família. É uma família eterna, é uma família justa, é uma família santa, é uma família de luz, é uma família de cumplicidade, é uma família de abnegação, é uma família de relacionamento perfeito, é uma família perfeita no teor da palavra. Está aqui. Agora essa família teve um plano, teve um propósito, um projeto. E aqui é o que eu quero dizer. Você sabe que Deus é amor? Amém? Deus não tem amor. Ele é. Amor é o que é a essência de Deus. E o amor, ele tem essa característica de doar, de compartilhar, de dar, de partilhar. Sim ou não? Então vai a primeira coisa. Quando Deus foi criar o homem, o que ele disse? Façamos. Cumplicidade. Não é um só que está ali. Façamos é essa família aqui. É a família Jeová que está dizendo. Façamos. Agora você sabe quando Satanás, que foi criado, ele olhou para o trono e desejou ser igual a Deus. Como ele falou? Subirei, serei. Você está vendo onde nasce o egoísmo, o orgulho? Em alguém que está falando, serei, farei. Enquanto Deus está dizendo, façamos, o diabo está dizendo, farei. Pegou captou a primeira coisa dessa palavra? Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de relacionamento. Por mais que Ele não dependa de ninguém, Ele decide depender algumas vezes de nós. Não dá para entender um Deus desse, amados. Só dá para se render a Ele. Então, no seu infinito amor, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, em tudo que Deus é, em tudo que Ele em essência representa, Ele decidiu em um plano fazer alguma coisa. E aí eu diria, Deus, quando Ele se conhece, Ele cria uma imagem dEle mesmo. Vou dar um exemplo para você, para ampliar isso. Você se conhece, sim ou não? Você não tem uma imagem de você? Sim ou não? Você se autoconhece. Você tem uma imagem sua. O Mário é assim, assado. O Mário é desse jeito, meio fleumático. O Mário tem uns jeitos assim. Você se conhece. Deus, ao se
conhecer, ele cria uma imagem dele mesmo. Ele está começando o plano. E ele coloca essa imagem, então, em um deles. Deus, ao se conhecer, ele cria uma imagem dele mesmo. E aí eu vou fazer uma pergunta: como é essa imagem? É perfeita, como Deus é perfeito. É pura, como Deus é puro. Tudo que Deus representa está nessa imagem. Deus cria uma imagem. A próxima figura, ele cria uma imagem e coloca. Já dá para começar a perceber o propósito de Deus aqui? Sim ou não? Então Deus criou uma imagem e colocou aqui. Essa imagem Ele chamou de filho. A família está se formando. Veja, Ele cria uma imagem e chama essa imagem de filho. Ele não criou Jesus como Deus, porque Jesus sempre existiu. Mas Ele cria uma imagem e coloca aqui. E chama essa imagem de filho. Agora nós temos na família um pai, um filho e um Espírito Santo. A Trindade eterna. Aonde está isso, pastor? Salmos 2 e Hebreus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Jesus como filho foi gerado na eternidade, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Agora põe a outra imagem, por favor. Depois de Deus então criar aquela imagem, agora Ele vai começar a criar todas as coisas. Esse círculo aqui representa a eternidade. E esse ponto que está aqui, esse pontinho que está aqui, você está conseguindo ver? Representa o começo da criação de Deus. Começo da criação. Então, imagina você que o púlpito aqui é a criação. O começo da criação. Do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, está aqui. E aqui, vamos traçar uma linha imaginária e vamos chamar de eternidade passada. E daqui para lá vamos criar outra linha imaginária e chamar de eternidade futura. Então veja, na eternidade passada, Deus gera uma imagem de si mesmo e coloca essa imagem nele mesmo, na família dele. E aí ele começa nessa eternidade passada aqui, criar as coisas. Aqui ele cria os anjos. Os anjos são os primeiros seres criados aqui. E depois Deus começa então a criação de todas as coisas, do mundo. E quando Deus começa a criação dos céus e da terra, os anjos que estão aqui, eles olham aquilo e ficam... Amados, pensa na criação, pensa no universo, pensa nas constelações, nas galáxias, em tudo que está sendo criado. Há notícias científicas de que apenas uma estrela contém milhões de toneladas de diamantes no seu núcleo. E são bilhões e bilhões de estrelas
criadas. Na verdade, são bilhões e milhões de constelações criadas. Só a nossa Via Láctea tem uma infinidade de estrelas, de planetas criados. A ciência chega a dizer que não é mais universo, é multiverso. Eles dizem, não tem fim. Por quê? Eternidade passada, eternidade futura, e a criação é um pontinho pequeno assim. Imagine o tamanho desse Deus que você serve, que você adora e que você ama. Sabe, tem gente brigando nesse pontinho que Deus criou por coisas banais. O teu Deus é rico, poderoso, criador de tudo. Ele não pode estar dentro da criação porque Ele é maior do que a criação. Ele não pode ser domado pela criação porque Ele está fora. Ele não pode ser limitado pelo espaço e o tempo porque Ele está fora do espaço e do tempo. Ele vive na eternidade, e para Deus não existe eternidade passada, eternidade futura. Ele pode estar tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Deus pode entrar no teu futuro, Deus pode entrar no teu passado. Para Ele não existe essas coisas. Deus é. Mas quando Ele foi criar todas as coisas, Ele precisou criar uma coisa chamada tempo, espaço, porque Ele iria criar a matéria. E sabe, amados, no primeiro dia, criou Deus os céus e a terra. Mas a palavra diz que a terra se tornou sem forma e vazia. Por quê? Nessa eternidade passada, onde Deus criou os anjos, houve uma rebelião. Vocês lembram do que eu falei? Satanás, Lúcifer, olhou para o trono e almejou ser igual. Então ele foi precipitado de lá, e ele foi jogado nos ares, e ele caiu nos céus da terra, e a terra se tornou sem forma e vazia. Então Deus agora precisa começar uma recriação. Deus começa a recriar. E quando Deus começa a recriar, a primeira coisa que Ele faz, Ele chega nesse lugar e disse Deus, haja luz. Porque Satanás é trevas, e ele caiu aqui. Mas o plano e o propósito de Deus não podem ser frustrados. Então Ele chega e diz, haja luz. E assim é na tua vida, na minha vida. Quando Deus chega, Ele diz, haja luz. Ele afasta todas as trevas, Ele traz a luz, Ele traz o conhecimento, Ele traz a revelação. Haja luz na tua vida hoje, para você entender um pouquinho mais quem é esse Deus que você serve. E aí, o que Deus criou juntamente com a luz? Gênesis 1, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz, dia, e chamou Deus a luz, sabe por quê? Deus já é luz, sim ou não? Então Ele não criou a luz aqui em Gênesis 1:3, porque Ele já é luz. Ele trouxe uma luz aqui. É como você entrar num quarto e acender e colocar a mão no interruptor. Haja luz. A luz já existe, ela já está lá, mas está tudo escuro e você aperta o interruptor. Só que Deus chamou essa luz de quê?
chamou essa luz de dia, e as trevas houve tarde e manhã. Do quê? Do quê? Primeiro dia. Na eternidade não tem tempo. Deus criou o primeiro dia por causa de você. Ele teve que criar alguma coisa. E o primeiro dia que se tem notícia na história foi criado por causa de você. Você que diz que Deus não te ama, você que diz que Deus não olha para você, você que diz que Deus não considera, ou você ouve alguém dizendo que você não é ninguém, que você não tem valor, você tem um valor tremendo para Deus, que o primeiro dia que existiu foi criado por causa de você. Deus tinha um propósito de pegar aquela imagem e criar muitos filhos semelhante àquela imagem. Então ele vem à terra no sexto dia e cria o homem. Quando ele cria o homem, aqueles anjos que foram criados na eternidade passada olham para aquela criação e eles ficam admirados, espantados, porque eles já viram aquela imagem lá na eternidade passada. E Deus aqui está dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquela imagem que nós criamos lá, nós vamos trazer para cá e vamos começar uma família de muitos filhos semelhantes. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é amor, e o amor multiplica, o amor dá, o amor não se retém, o amor quer mais, o amor, e como Deus é um Deus rico, não limitado, Ele criou bilhões e bilhões e bilhões de coisas. Vou dar um outro exemplo. Imagina você, um pai muito rico, que escolhe dar um presente de aniversário para o filho. O filho faz aniversário, então o pai, ele é muito rico, e ele vai dar um presente de aniversário. Ele vai escolher um lugar, ele vai contratar pessoas, ele vai fazer isso e aquilo, e vai trazer presentes para esse filho. Agora, imagina Deus, ele resolve dar um presente de aniversário para o filho. O que ele deu? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Tudo que você vê, tudo que existe, toda a criação foi um presente criado para o Filho. Deus é rico